Uma vez aqui estou, cumprimento a todas com bom dia, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, minhas amadas irmãs, vou estar trazendo uma pequena palavra sobre uma mulher chamada Jeoseba, ou também conhecida por Jeozabeate, que se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 11, vou estar lendo do versículo 1 ao 3. Tem como epígrafo o reinado de Atália em Judá. Vendo, pois, Atália, mãe de Acácias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha de rei Jorão, irmã de Acácia, tomou a Joás, filho de Acácia, furtando dentre os filhos do rei, os quais matavam, e pôs juntamente com a sua ama num quarto isolado, e o escondeu de Atália, e assim não o mataram. Amém. Glórias a Deus damos por essa palavra, minhas irmãs. Então, minhas irmãs, temos nessa pequena palavra como o tema, quando Deus quer preservar uma promessa, ele levanta uma Jeozabeate. E assim Deus tem levantado em muitas famílias. Eu creio em nome de Jesus que Deus está levantando e seguirá levantando mulheres para estar salvando a sua descendência. Jeozabeate é uma das mulheres menos conhecidas da Bíblia, mas a sua atitude, minhas irmãs, mudou a história do povo de Deus. Seu nome significa o Senhor jurou, ou o Senhor é juramento. Embora seja pouco mencionada, ela foi usada por Deus para proteger a linhagem real da qual dos séculos depois viria Jesus Cristo. Muitas vezes Deus não usa pessoas famosas para cumprir o seu propósito, os seus planos, seus desígnios, minhas irmãs. Deus usa pessoas comuns, como sempre estou falando com as irmãs. Deus te chama, não importa onde você esteja. Deus te chama você estando lá no meio do mato, naquele barraco, como a nossa irmã Maria de Jesus, trabalhando, fazendo comida para os peões do garimpo. Quando Deus quer te usar, Deus diz, mulher, eu te chamei para fazer a minha obra, mulher. Aonde você esteja, mulher, vou levar o seu nome, vou levar, mulher, você para que você ministre minha palavra, leve vida, leve conforto para as outras demais pessoas. Então, muitas vezes, minhas irmãs, Deus está só procurando pessoas comuns, pessoas que sejam disponíveis, corajosos e fiéis para fazer a sua obra, não importa onde você esteja, como diz a nossa irmã Rosilda, eles andam de barco fazendo a obra de Deus no Amazonas. Isso é muito perfeito para os olhos do Senhor, porque Deus quer simplicidade, Deus quer levar você a fazer a obra de Deus onde muitos não querem. Como sabemos que aqui em Portugal, aqui na Europa é um país de gigantes, que é um país de muita idolatria. Então as pessoas vêm para esse lugar, muitos se corrompem, chegam aqui, são enviados como missionários, como discípulos, ministrantes da palavra de Deus, e chegam aqui, estão se corrompendo. Mas Deus quer levantar ainda pessoas, Deus quer pessoas que estejam disponíveis para fazer a sua obra. Então, quem era Jeozabeate, minhas irmãs? Jeozabeate era filha do rei Jorão, irmã do rei Acácia. Ela era casada com o sacerdote, sumo sacerdote Joiada. Sua família vivia em meio de uma grande crise espiritual e política. Após a morte de Acácia, a sua mãe Atália decidiu tomar o trono. Ela queria somente para ela, para garantir o poder. Ela mandou matar todos os descendentes real. A maldade de Atália, minhas amadas, isso ainda no meio de nós, nos dias de hoje também existe. Tem muitas famílias que estão matando a sua descendência,
podendo não estar matando sua descendência de morte carnal, mas estão matando a sua descendência de morte espiritual. E isso é muito triste, isso não alegra o coração de Deus, porque somos chamados para fazer a obra de Deus, somos chamados para estarmos levantando pessoas, minhas amadas. Atalha não queria apenas governar, ela queria destruir toda a descendência. A possibilidade que ela queria era que não houvesse outro herdeiro para subir no trono. Ela queria destruição total, porque sabíamos que ali era passando de descendência em descendência e ela queria ser a única. Sua atitude, minhas amadas, representava uma tentativa de interromper a promessa de Deus que havia feito à casa de Davi. Como sabemos que está em 2 Samuel, no capítulo 7:16, Deus havia prometido que a descendência de Davi permaneceria. Se todos os herdeiros morressem, aparentemente a promessa acabaria. Mas Deus já tinha preparado uma mulher para agir. Sabemos que promessa não morre. Podemos passar por lutas, podemos passar por deserto, porque somos carne, somos humanos, mas quando Deus prometeu, vai se cumprir em nossas vidas. Não importa se é 2, se é 5, se é 20, se é 50 anos, vai se prometer. E assim como Deus tinha prometido a Davi sobre a sua descendência, Deus usa quem Ele quer para agir. E assim Deus levantou essa mulher para agir. Quando o inimigo pensa que venceu, Deus já tem preparado um livramento, sempre é assim. Em meio a situações nós pensamos, agora chegou o fim, agora o que vai ser? Agora para nós chegou o ponto final. Não, minhas amadas irmãs, não, minhas queridas, vamos confiar em Deus. Pode ser o fim. Geralmente quando chega o fim para nós é o começo para Deus em nossas vidas. Temos que confiar, entregar tudo no altar do Senhor, confiar em Ele, deixar Ele trabalhar. Então, a coragem de Jezobeate, minhas amadas irmãs, ela arriscou sua própria vida para salvar aquela criança. Ela entrou no local onde os príncipes estavam sendo mortos, resgatou o pequeno Joás. Imagine ser o perigo que essa mulher passou, mas quando Deus usa alguém para fazer isso, Deus já prepara o livramento, Deus prepara tudo, Deus dá sabedoria, capacidade. Se Atalha descobrisse que Jezobeate estava fazendo aquilo, com certeza Jezobeate seria executada naquele mesmo lugar. Mesmo assim, ela escolheu obedecer a Deus, porque sabemos que se escolhermos obedecer a Deus, isso vai fluir vida. Porque a desobediência traz morte, tristeza, dor, mas a obediência traz vida. Isso é muito importante para nós. E o que aprendemos? Existem momentos em que a fé exige coragem. Não basta só dizermos que temos fé. Temos que ter coragem de enfrentar o inimigo, enfrentar com lutas. Jezobeate não ficou apenas observando a injustiça. Muitas pessoas veem problemas e reclamam. Jezobeate viu o problema e tomou atitude. Ela protegeu Jezobeate, minhas irmãs, ela protegeu o futuro. O menino salvo foi Joás. Naquele momento, minhas amadas irmãs, ele parecia apenas uma criança indefesa, mas Deus via um rei. Jezobeate enxergou valor onde outros viam fragilidade. Muitas vezes Deus coloca em nossas mãos algo pequeno, uma criança, um ministério, uma promessa, um chamado. Muitas vezes nós pensamos assim, isso não é nada, mas se Deus pôs em suas mãos, é porque isso é grande, porque Deus está confiando em ti. Como Deus deu nossos filhos que são a nossa herança, Ele confiou a nós a nossa herança e deu para nos cuidar. Sim, somos errantes, como sempre relato. Eu fui muito errante. Não tive sabedoria,
Se Deus retrocedesse as nossas vidas, eu tenho certeza que nós, mães principalmente, faríamos totalmente a diferença dentro dos nossos lares, com os nossos filhos. Mas nós não nascemos com instruções para sermos mães. Então, minhas amadas, o que nós fizemos de erro até hoje ficou no passado. Vamos buscar sabedoria em Deus, em Jesus, no Espírito Santo, que assim Ele estará nos ajudando. E vamos nos unir, minhas amadas, em oração. E minhas irmãs, e aí a José Beade levou esse menino até o esconderijo. Ela escondeu ele no templo. Durante 6 anos ele ficou escondido ali. O templo tornou-se um lugar de proteção a ele. E temos como lição espiritual nessa pequena palavra de hoje. Há momentos em que Deus nos esconde para nos preparar. Nem todo silêncio significa abandono. O difícil é nós aguentar o silêncio de Deus. Porque o silêncio de Deus dói. O silêncio de Deus nos deixa desesperada. Nós temos fé, mas quando vem o silêncio de Deus, nós ficamos agoniadas, batendo, reclamando. Mas nós temos que ter sabedoria, temos que aguentar o silêncio de Deus, porque o silêncio de Deus é a nossa preparação com o deserto. Quando nós vamos para o deserto, nós não vamos para o deserto. Deus permite que nós vamos para o deserto, não para a nossa morte, mas sim para nos fortificar, para nos preparar para o dia de amanhã. Então, nem toda porta fechada significa derrota para nós. Nós vemos como derrota, como abandono de Deus, mas não. Porque Deus nos livra nos detalhes que nós não apercebemos. Às vezes Deus está apenas protegendo aquilo que Ele pretende revelar no tempo certo e nós não entendemos porque nós somos falhos. E temos, minhas irmãs, o trabalho em equipe é um trabalho muito importante a sermos feito. José Beate não trabalhou sozinha. Seu esposo, Joiada, o sumo sacerdote, contribuiu para que ela conseguisse fazer esse ato maravilhoso que Deus tinha chamado ela para fazer, levantado para agir. Juntos protegeram esse menino. Isso mostra a importância da união na obra de Deus. Porque como eu relatei no primeiro vídeo, o grupo, se nós formarmos um grupo e ali ficar, minha irmã, só uma pessoa apoiando as coisas, uma pessoa trabalhando sozinha, esse grupo vai se tornar como qualquer grupo, mas não, nós unidas em oração, nós unidas no mesmo projeto, no mesmo propósito para com Deus, nós vamos ser vencedoras, nós vamos obter milagres, bênção em nossas vidas, e assim nós devemos que trabalharmos unidas para o reino de Deus, não importa qual é a sua igreja. O importante, como tem um corinho que nós costumamos a cantar aqui, as boas-vindas para os visitantes. Não importa a igreja que tu és, se atrás do Calvário tu estás, tu és o meu irmão. Então vamos trabalhar, minhas amadas irmãs, unidas para Deus. Fazendo a obra de Deus, às vezes pensamos em pequenos detalhes, mas não. Qualquer detalhe que para nós não parece que não representa nada, para Deus é grandioso. E é muito importante quando a união também dentro do seu lar, o casal que trabalha para a obra de Deus junto, vence junto, ele se torna um instrumento poderoso nas mãos de Deus. E o tempo da revelação houve naquele momento. Depois de 6 anos chegou o momento certo. Joiada reuniu os líderes de Judá. Joás foi apresentado ao povo coroado rei. Imagine-te, uma criança. Atalaia perdeu o poder. A promessa de Deus permaneceu viva. E temos como lição, minhas amadas, o que Deus guarda ninguém pode destruir. Se é promessa, vai se cumprir. O que Deus prometeu, ninguém pode impedir. Pode se levantar o que for contra ti, mas não vai conseguir. Se posicione, tome atitude, fique em posicionamento com a posição de vaso.
porque nós sabemos que a posição de vaso não é deitado nem de boca para baixo, a posição de vaso é de boca para cima. E assim que Deus quer que nós ficamos posicionados como vasos, porque somos vaso na mão do oleiro. Então, Josebeate e Jesus. A importância de Josebeate vai muito além de salvar uma criança. Ao salvar Joás, minhas amadas, dessa linhagem nasceu o Salvador Jesus Cristo. Séculos depois dessa linhagem nasceu o Salvador Jesus Cristo. Uma única atitude de obediência impactou gerações. E vemos aqui na Bíblia que todas as mulheres que já lemos, muitas e muitas, que eram obedientes a Deus, isso só foi bênção no final. Como já relatamos 3 mulheres na Bíblia, a mulher de Ló, Jezabel e Dalila, mulher desobedientes. A desobediência, como a mulher de Ló, ela se tornou uma estátua de sal. Jezabel foi morta e comida pelos cães. E assim sabemos que a desobediência traz a morte espiritual, a morte carnal, mas a obediência traz a vida eterna. Porque nós temos que ser obedientes a Deus, temos que ter fé e sermos obedientes para conseguir a vida eterna, a nossa morada no céu. E como, minhas irmãs, trazendo essa palavra para os dias de hoje, existem muitas atalhas tentando destruir famílias, casamento, ministério, sonhos, jovens, criança. Mas Deus continua levantando Josebeate, mulheres de oração, mulheres de coragem, mulheres que protegem aquilo que Deus confiou em suas mãos. Talvez esteja chamando você para ser uma Josebeate nesta geração. Que nós tenhamos a sensibilidade para ouvir a voz de Deus, para que nós tenhamos os nossos olhos espirituais abertos para ver o que Deus está mostrando, nossos ouvidos atentos, que nós ficamos em posicionamento para estar ali, para fazer a obra de Deus, porque a obra de Deus não é somente você está fazendo numa igreja, não. A obra de Deus é você estar ajudando o seu próximo. A obra de Deus você está ajudando uma pessoa que está necessitada, minhas irmãs. Isso, o que mais agrada a Deus, sabemos que não é o sacrifício, mas sim a misericórdia, que Deus quer que nós tenhamos misericórdia, mas misericórdia que venha lá de dentro do nosso coração, que não seja somente dos nossos lábios para fora, minhas irmãs. E alguém que guarde promessa, mesmo com tudo esteja parecendo perdido. Isso que Deus quer, que nós guardamos a promessa de Deus, mesmo que tudo esteja parecendo perdido. E estar guardando a promessa de Deus, isso muitas vezes relativamente não está só dizendo que você tem que pegar e guardar como eles guardaram o pequeno Joás dentro do templo, não. Hoje em dia, o que mais cabe a nós é nós estarmos cobrindo as pessoas em oração, clamando a Deus misericórdia, clamando a Deus o sangue de Jesus sobre a vida das pessoas, o sangue de Jesus sobre a vida dos nossos filhos, porque a oração é a chave da vitória. Quem vence sem oração, ninguém vence, minhas amadas. Que nós tenhamos a sabedoria, buscamos em Deus, buscamos ajuda em Espírito Santo, que Ele nos ajuda a orarmos corretamente. Vamos buscar de estudar a palavra de Deus, que é a Bíblia, como eu já tenho relatado nas primeiras mensagens. Creio que todos têm uma Bíblia. A única coisa que nós não gostamos, porque eu era assim, a gente não gostava de ler a Bíblia, porque nós sabemos que a Bíblia nos confronta, porque é a verdade, é a boca de Deus falando conosco, e ali está confrontando, e nós não queremos que Deus confronte, porque nós queremos viver no comodismo, do tantos faz, achando que vamos obter a salvação. Não vamos, minhas amadas. Nós temos que viver em oração, viver comendo a palavra de Deus e na vigilância. Porque cada dia que passa, a vigilância nos cabe mais, porque sabemos que estamos vivendo dias maus e vamos enfrentar dias muitos e muitos maus, como está previsto, tantos absurdos.
E sabemos que tudo o que está acontecendo está relatado na Bíblia. Vamos viver dias agoniantes, que se nós estamos enraizados no nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é a porta para a nossa salvação, Ele é o único caminho, verdade e vida que nos levará até Deus, porque sabemos que não adianta tentar pular a janela que não vai chegar a Deus, não. O caminho, a porta é Jesus, é somente por Jesus. Se você aceitar Jesus Cristo como seu único legítimo Salvador, você pode obter a salvação, senão não, minhas amadas. Que essa mensagem fique em nossas cabeças, gravado no nosso coração, na nossa mente, sobre a obediência. O que Deus põe em suas mãos, que nós vivamos obedecendo a Deus, que tenhamos sensibilidade a ouvir Deus falar conosco. E o que Jesus Beate nos ensina, minhas irmãs, a coragem vence o medo, porque existe várias formas de coragem. Nós temos que ter coragem para agir dentro da vontade de Deus. Porque coragem para agir com as coisas do mundo, não. Isso pode nos levar à morte, à destruição. Mas a coragem que a Bíblia relata é a coragem dentro da vontade de Deus. A obediência preserva a promessa. Deus usa a pessoa discreta para realizar grandes obras. E isso sou prova disso, que Deus usa as pessoas simples, improváveis para fazer as obras dele, porque ele não está buscando pessoas famosas, não, ele busca quem está disponível para fazer a sua vontade. E o que Deus prometeu, minhas amadas, não será destruído. Basta nós termos fé, basta nós estarmos ligados na presença de Deus, que nada disso vai acontecer, não vai acontecer a destruição. E uma atitude de fé, minhas amadas, pode transformar gerações. Minhas amadas irmãs, a fé, em tudo nos relata a fé e obediência. Porque muitos dizem, eu creio em Deus, mas não obedece. Fé sem obras, porque a nossa obra é obediência. Nós temos que ter fé e temos que ter obediência, porque senão não vamos chegar a lugar nenhum. E temos que ter gratidão a Deus, todos os dias nos levantar, agradecer a Deus pela misericórdia, pela graça que Ele tem nos alcançado. Então, minhas irmãs, enquanto muitos viam o fim da linhagem real, mas José Beate não, ela não viu, ela viu uma promessa que precisava ser protegida. Quem guarda os planos de Deus, hoje participa dos milagres do amanhã. Que nós tenhamos, minhas irmãs, a sensibilidade de estarmos sempre despertos, porque muitas vezes pensamos, como que eu vou ajudar para estar protegendo essa linhagem? Se você não consegue ajudar nos cuidados, abraçando, ajude em oração, ajude em pensamentos positivos, numa palavra amiga, numa palavra de restauração, que isso para Deus alegra muito, isso tem uma grande eficácia para Deus. Minhas amadas, que se encontra também em Gálatas, no capítulo 6, versículo 9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque no seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no seu tempo ceifaremos, se não havermos desfalecido. Porque muitas vezes a promessa, eu posso não ver, alcançar a promessa do meu filho, que Deus fez na vida do meu filho. Porque se chegar o tempo que eu haver desfalecido, haver partido dessa vida, mas eu sei, eu tenho que ter a confiança, a fé que o que Deus prometeu para o meu filho vai se cumprir, em nome de Jesus. Minhas amadas, aqui eu agradeço a minha oportunidade
por mais esses dias de hoje, que fiquem todas na santa gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou estar fazendo uma breve oração nesse momento. Soberano Deus, maravilhoso Pai, nesse momento, papai querido, aqui eu apresento, Senhor meu Deus, todas as mulheres desse grupo, mulheres, resgate de mulheres improváveis, Senhor. Pai, eu te peço que aqui o Senhor esteja levantando os Beates, Senhor meu Deus. Levanta mulheres de oração, mulheres de fé, mulheres de coragem, mulheres de atitude, Senhor meu Deus, para estar ajudando o seu lar, a sua geração, a sua linhagem, Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso. Sabemos, Senhor meu Deus, que muitas vezes nem de sangue somos, Senhor, mas nós estarmos unidas em um propósito só, meu Pai eterno. Ali, Senhor meu Deus, nós vamos vencer, porque o Senhor disse, onde houver 2 ou 3 reunidos, em meu nome ali estarei. E assim, Senhor meu Deus, nós somos confiantes, papai, em todos os pedidos de oração, Senhor meu Deus, desse grupo, em todos os pedidos de oração, Senhor, que recebo, meu Pai, para pôr dentro da caixa de oração, Senhor meu Deus. Ali eu escrevo, Senhor, com fé, Senhor meu Deus, sabendo que o Deus que eu sirvo é o Deus do milagre, o Deus que eu sirvo é o Deus de providência, é o Deus de cura, o Deus que eu sirvo é a própria cura, é a própria medicina. Então, meu Deus, que o Senhor esteja levantando nós mulheres cada dia. Sabemos que todas fomos errantes, Senhor meu Deus, porque somos carne, somos fracas, somos falhas, mas a partir de hoje que fica conscientização em nossos corações. A partir de hoje queremos ser melhores. A partir de hoje, Senhor meu Deus, nós queremos, meu Pai eterno maravilhoso, estarmos na sua presença, fazermos a sua vontade. Senhor, apresento o lar, apresento a casa, Senhor meu Deus, apresento, Senhor meu Deus, a vida de cada uma das mulheres e vossos familiares. Senhor, derrame o sangue de Jesus sobre a vida de cada uma delas. Aonde há enfermidade, Senhor, visita cada lar, entra dentro de vossos lares, Senhor. Aonde, Senhor meu Deus, estão passando por deserto, ajuda, papai querido. Dai providência a essas pessoas que talvez, Senhor meu Deus, estejam passando por falta de alimento, Senhor, porque nós não conhecemos o interior, nós não conhecemos dentro do lar de cada família, Senhor meu Deus. Pai, eu te peço em nome de Jesus, Senhor meu Deus, derrame proteção, livramento, derrame a cura, Senhor meu Deus, sobre a vida dos meus filhos. Assim, Senhor, como temos pedido, Senhor meu Deus, do jovem André de 24 anos, Senhor, que está com câncer, pedimos, Senhor meu Deus, Pai poderoso, faça-se a sua vontade na vida desse jovem também. Temos o pequeno Micael, que tem câncer no intestino ali de Novo Progresso no Pará, Senhor. Temos o Antônio, Senhor, de Rondônia, Pimenta Bueno, Senhor, não sei qual é a enfermidade dele, mas o Senhor sabe. Temos a jovem Micaela, filha da missionária Ivanusa, Senhor meu Deus, que ela também precisa da mão do Senhor, do milagre de Senhor sobre a vida dela. Senhor, entre meio a tantos e tantos enfermos, Senhor meu Deus, que não sabemos, mas o Senhor sabe. E eu apresento em suas mãos, meu mestre querido, em nome de Jesus eu te agradeço e peço bênção, peço um final de semana abençoado para cada uma de minhas irmãs e minhas amigas. Graças te dou em nome de Jesus. Amém. Minhas amadas, aqui agradeço pela minha oportunidade, que ficam todas na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.